pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Nesse vídeo de hoje eu vou trabalhar uma harmonia de uma canção do pessoal do Melim, que é uma banda jovem que eu gosto pra caramba, né? Os arranjos, as concepções vocais deles são bem interessantes. E em termos de harmonia tem um trabalho legal que dá pra gente explorar. O que eu vou falar aqui? Eu vou fazer a análise de uma peça, né? E depois eu vou fazer uma transposição dessa peça. Como hoje é quinta-feira, é dia da gente trabalhar os intervalos, então eu vou justamente mostrar como esse conhecimento dos intervalos pode lhe ajudar nesse processo de transpor, de modular, de fazer essas coisas todas, tá? A música é essa aqui. Legal, né? Bacana de ouvir, simples, fácil de ouvir, fácil de gostar. Então o que acontece é o seguinte. Eles usam no arranjo bastante as tétrades, tá? Então esses acordes de 4 sons e que acabam se tornando bem naturais assim para nossa audição, principalmente como a gente tem na formação deles, que eles fazem aberturas vocais, então tem umas dissonâncias interessantes. Eles usam bastante as sétimas, em alguns momentos usam as sextas também, tá? Então o que acontece? A gente está aqui em Ré maior, o primeiro acorde é o Ré maior. Às vezes ele coloca a sétima maior, às vezes coloca a nona também, mas basicamente a gente tem que pensar que ele é um Ré maior. O segundo acorde é um Fá sustenido menor, que está com a sétima, ou seja, ele é o terceiro grau do campo harmônico de Ré maior. O outro acorde é um Sol maior, com a sétima maior, o quarto grau, e depois ele faz um Sol menor com a sexta, certo? Quarto grau menor com a sexta, então. Passa um pouquinho, tem a primeira parte, ela canta tudo isso aí em cima dessa harmonia. Aí depois quando chega a outra parte, né, a parte seguinte, que é o que a gente chama de ponte, olha o que ela vai fazer. Certo? Então olha o que acontece. Aqui a gente teve o Mi menor com a sétima também, a sétima menor, que é o segundo grau. Fá sustenido menor, terceiro grau, com a sétima também. Si menor, que é o sexto grau, também com a sétima. E depois o Lá maior, que é o quinto grau, tá? Aqui eles não colocam a sétima não, que seria a sétima da dominante. E para onde eles vão, essa ideia da sétima da dominante aí não vai funcionar legal. Então, coloca um Lazão fechadão mesmo.
Às vezes eu coloco uma nona porque não influencia tanto nessa questão, mas coloco uma sétima, tá? Um Lá maior. E aí depois repete isso. Mi menor 7, Fá sustenido menor 7. E aí na outra vez eles fazem aquele velho Sol maior, sétima maior, e depois Sol menor com sexta. E aí depois ela volta para chegar no refrão, ela vai para o Sol maior, sétima maior, quarto grau, né? Aqui, quarto grau maior, sétima maior, depois terceiro grau menor, sétima menor, depois segundo grau menor, sétima menor, depois primeiro grau maior, sétima maior. Sol, sétima maior, Fá sustenido menor, sétima menor, Mi menor, sétima menor, e agora Ré maior, sétima maior, tá? A música é bacana, é fácil da gente perceber assim a ideia dos acordes. E o que é que acontece? Vamos colocar aqui... Ai, as costas estão doendo, que eu toquei muito, estudei bastante hoje. O que é que acontece? Vamos supor, chega uma pessoa nova para cantar e está pedindo para você tocar essa música aí, mas ela não toca nessa tonalidade, tá? É uma voz masculina e aqui nessa tonalidade ia ficar agudo demais, é a voz feminina que canta na banda. E aí pede para você mudar. Vamos pensar em outra tonalidade aqui, pode ser um Lá maior. Aí você fala, vixe, agora, como é que eu vou mudar essa música aqui agora para Lá maior? E para piorar a minha situação, ainda tomei uma cerveja aqui, a cabeça já está meio azucrinada. Mas bom, vamos tentar, né? O que é que a gente tem que fazer? Se a gente reconhece essa história dos graus, se a gente tem o hábito de pensar nessa história da música tonal através dos graus, isso fica muito simples, tá? Porque basicamente o que a gente tem que fazer? Identificar os graus na tonalidade original e identificar os graus na nova tonalidade, tá? Se a gente tem aquela ideia de campo harmônico, se a gente compreende esse conceito de campo harmônico, que eu já falei muitas vezes aqui no meu canal, se a gente compreende essa ideia de campo harmônico, a gente faz isso no estalar de dedos. Se a gente tem essa ideia dos intervalos, se a gente tem esse conhecimento dos intervalos, rapidinho. Das armaduras, certo? Tudo isso aí vai rapidinho. O que é que eu falei? No Ré maior, o que é que eu tive aqui? Primeiro grau com a sétima maior, depois terceiro grau com a sétima menor, depois quarto grau com a sétima maior, quarto grau menor com a sexta. Bom, eu tenho que colocar isso agora em Lá maior. Quem é o primeiro grau de Lá maior? Lá maior. Então coloca um Lá maior com a sétima maior e tá tudo certo. Carlinhos, depois eu vou para onde? Cara, você tem que saber, o terceiro grau de Lá maior é um acorde que está uma terça maior acima da sua tônica, que é o Lá, e esse acorde vai ser um acorde menor. Então, Lá, Si, Dó sustenido, e aí então tasca um Dó sustenido menor e coloca uma sétima. Já foi, velho. Então, ó, agora como eu tô saindo daqui, ó, então, esse cara foi o Lá maior. Tô aqui já com a minha sétima maior. Esse foi um Dó sustenido menor com a sétima menor. O quarto grau quem é? Meio tom acima disso. Se eu tô em Dó sustenido, então eu vou agora para um Ré maior com a sétima maior. E depois um Ré menor com a sexta. Se você tá ligado nos intervalos, meu amigo, isso faz rápido, tá? Nossa introdução então vai ser... Certo? Isso aqui é a nossa primeira parte. Aquela ponte, o que é que ela fez? Ela fez segundo grau, começou do segundo grau, então olha o que vai acontecer. Segundo grau em Lá maior, quem é? Lá, Si, e é um acorde menor, e ela colocou uma sétima. Então,
Si menor com sétima. Sacou? Depois, terceiro grau menor, também com a sétima, que a gente já viu, é um Dó sustenido menor 7. Depois um sexto grau, relativa menor de Lá maior. Quem é? Fá sustenido menor. Certo? Estou aqui com a sétima. E depois ele vai para o quinto grau, Mi maior. Facílimo. Terceiro grau. E agora quarto grau maior com a sétima maior. Quarto grau menor com a sexta. E aí, refrão. Quarto grau maior com a sétima maior. Terceiro grau menor, sétima menor. Segundo grau, Si menor, sétima menor. Primeiro grau, sétima maior, tá? Carlinhos, hoje é dia de intervalo, eu tava esperando um ditado, tava esperando uma coisa assim. Então, cara, os intervalos, eles são a base de todo esse papo de harmonia, de melodia, de transposição, de tirar música de ouvido, de fazer toda essa coisa que muita gente que sabe tocar, mas não sabe fazer esse processo, acha que é super difícil. E não é super difícil se você tem uma condução certa. O que é que eu estou fazendo? Na próxima semana, que na próxima quinta-feira, dia 18, eu vou fazer uma live que vai ter a abertura dos meus cursos. O curso de intervalo, que para o pessoal que já toca, que já tem um domínio, ou que já canta, ou que canta num coral, e que tem um domínio assim dessa questão já da teoria mais, mesmo que elementar, mas que já tem um domínio do instrumento, eu recomendo muito, porque aí, nesse ponto que você tá, você vai perceber muito bem esse curso ouvindo, tá? Os intervalos, percebendo os intervalos, tendo contato com eles na partitura e principalmente vendo como é que eles funcionam na harmonia, tá? Então guarda essa data aí, 18 de junho, quinta-feira, 19 horas, o link já está disponível lá na minha página, carlosveigafilho.com.br. Então você chega lá, você já vê o banner, eu vou até colocar aqui no finalzinho, né, o flyerzinho, o banner é ótimo. Aí, essa história dos intervalos, ela vai abrir muito, muito, muito a sua cabeça para esse tipo de atividade aqui. Pô, você toca um instrumento, você conhece os acordes todos, aí chega uma pessoa e pede para você tocar em outro tom e você não sabe fazer. E isso, curiosamente, é uma coisa que não depende de você saber tocar um determinado instrumento. Como assim, Carlinhos? Você acabou de falar que se eu dominar um instrumento eu vou aproveitar melhor esse curso e tudo mais. Digo e repito, se você já toca um instrumento, um violão, um piano, um bandolim, um cavaquinho, uma coisa, né, que lhe dê uma noção harmônica, você vai ter muito mais facilidade nessa história da transposição a partir do momento que você começar a pensar os intervalos. Mas quando eu digo que não depende de você conhecer ou tocar bem um instrumento, é porque é uma coisa que teoricamente você consegue resolver. Por exemplo, a gente trabalhou aqui inicialmente em Ré maior. Qual é a tônica do Ré maior? Ré maior, o acorde. Qual é o acorde da tônica do Ré maior? Ré maior. Qual é o acorde da subdominante do Ré maior? Sol maior. Qual é o acorde da dominante do Ré maior? Lá maior. Tá? Existe muita música, né, que utilizam esses três acordes, Ré maior, Sol maior e Lá maior. Várias músicas. Né? Essa progressão harmônica ela é muito comum. E aí, de repente, você quer transpor, você quer modular, você quer fazer essa mesma música que você viu que tem esses três acordes,
na tonalidade de Si bemol maior. Vou pôr uma tonalidade mais longe. Si bemol maior. O que é que você tem que pensar? Quem é a tônica? Qual é o acorde da tônica da tonalidade de Si bemol maior? Si bemol maior. Quem é a subdominante, ou seja, o quarto grau de Si bemol maior? Mi bemol maior. E quem é o quinto grau, que é a dominante? Fá maior. Você já transpôs. Eu não encostei a mão no teclado aqui para poder fazer esse raciocínio. Então é nisso que eu digo. Você pensando, tá? Você conhecendo essa ideia. A música é abstrata, a música é intangível, a gente não toca. O que a gente toca é um instrumento, e um instrumento, de alguma maneira, produz o som, de forma que a gente queira. Então a gente toca o instrumento e ele gera o som. Mas a música é intangível, é abstrata, a gente não toca. Então, se a gente tem esse conhecimento conceitual, a gente vai longe, tá? Carlinhos, você está vendendo um curso? Estou. É meu trabalho, tá? Você pode optar por seguir aqui nos vídeos do canal direitinho, ou você pode escolher fazer um curso comigo e ter aula semanal comigo. Então assiste na semana que vem a live do dia 18, tá? Que eu vou explicar direitinho. Carlinhos, é caro? Cara, eu vou explicar direitinho que vale a pena, que não sai caro e que é bem interessante você fazer isso, tá? Aguarda. carlosveigafilho.com.br, você já consegue ver esse flyerzinho que eu vou colocar aqui agora no final. Beleza? Os intervalos servem para isso. Eles estão aí e você tem a capacidade, a possibilidade de aprender isso de uma forma bastante interessante. Agora, se você quer, é outra onda. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir.